Você que ainda não tem, você que ainda não se firmou, procure enquanto é dia, enquanto é tempo, porque não haverá mais tempo daqui uns dias. E ali aquelas almas choravam e eu falei, mestre, mas não tem. Por que, mestre? Aquelas vidas não ouviram a tua palavra, não te seguiram. Sim, minha serva, achavam que me serviam. Ali tem presbítero, tem diácono, tem obreiro, tem tudo em que você pensar. Tudo enquanto é tipo de crente que você pensar, minha serva. Mas não era essa. Jesus tinha uma voz tão linda. A voz de Jesus. Oh, igreja, que voz tremenda, que voz linda, maravilhosa, voz calma. E ali Jesus falou, minha serva, quando tu desceres, você avisa. E ali aquelas vidas, igreja, bem que a palavra fala que haverá choro e ranger de dente para os que ficarem. E ali eu falei, mestre, quando o Senhor falou, olhe para cá, olhe para o trono, olhe para o meu trono. Quando eu olhei para o trono, eu observei que saía, ali do final daquele trono saiu uma água, como se escorria de uma rocha. E aquela água, um fio de água, ia escorrendo, muito brilhante como um diamante. Um brilho como se fosse um diamante. E ali, igreja, de repente eu perguntei, o que é isso, Senhor? Que água tão brilhosa é essa? Ele falava, minha serva, são as minhas lágrimas. Oh, minha serva, eu choro por aqueles que vão ficar. Eu choro por aqueles que se desviam. Eu choro, minha serva, quando muitos dizem, melhor é ter ficado no mundo do que estar na tua presença. Quando vem a prova, a minha serva lá embaixo começa a murmurar e falar, pra que eu vim fazer? O que eu vim fazer na igreja? Pra que eu vim conhecer a Jesus? Quantos têm falado assim, minha serva? Eu choro cada vez que eles falam assim, cada vez que a minha serva, meu servo fala dessa forma, porque a minha vontade é que todos se salvem naquele último dia. A minha vontade, o meu prazer é que nenhuma alma se perca, que nenhuma alma pereça, mas que todos entrem comigo para a cidade que eu estou preparando. Ah, minha serva, eu choro com os que choram. Muitos pensam que eu não estou nem aí para os seus problemas, mas eu estou vendo tudo e estou agindo, só que eles não têm paciência de esperar. Oh, minha serva, quando tu descer, tu avisa que eu choro por eles e me alegro com os que se alegram também, minha serva. Oh, igreja, as lágrimas de Jesus são preciosas. As lágrimas de Jesus é mais preciosa do que este mundo todo, do que qualquer diamante, por mais valioso que seja. Não vamos fazer Jesus chorar. Não vamos fazer o mestre chorar, igreja. Vamos firmar mais a nossa vida no Senhor Jesus e suportar as provações. Não vamos atacar o Senhor com palavra. E de repente ele falou, minha serva, você já viu? Eu falei, amém. Quando tu desceres, tu conte para ele se preparar mais. Só vai entrar na minha cidade os que tiverem as suas vestiduras toda branca. Branca, branca, mais alvo que a neve. Não entra veste manchada. Não entra veste manchada. Só entra aqueles que trajarem as vestiduras brancas, mais branca que a neve. Eu falei, amém, Senhor. E de repente ele falou, minha serva, agora você olhe para aquela outra porta. E eu virei para o lado assim, e observei uma grande porta. E ali de repente, que cidade. Eu fui observando uma cidade. Oh, igreja, que cidade linda. Brilha mais do que o sol. Ali não tem luz elétrica, ali não tem energia elétrica, mas o que brilha ali é muito mais do que você juntar todas as luzes que podem estar acesas dentro de BH. Brilha muito mais do que você juntar todas as luzes. Igreja, eu comecei a olhar aquela cidade e falei, Senhor, mas que cidade linda é essa? Ele falou, aquela ali é a Nova Jerusalém. É a cidade que eu estou preparando para a minha igreja escolhida. E ali eu comecei a olhar e falou, olhe bem, minha serva, se você consegue ver o fim ou o começo. Ali eu comecei a olhar, eu não vi o fim, eu não via o fim e não via o começo daquela cidade. Igreja, as casas ali, as paredes são de ouro, de cristais. Ali até as rosas são de cristais, são de ouro puro. Os muros brilham.
Os jardins todos brilham, que coisa maravilhosa. Os telhados de cada casa brilha mais do que qualquer ouro que você possa imaginar. Ali tudo brilha, é uma mansão toda de ouro, de cristal. E eu comecei a olhar aquela cidade, fui olhando, até onde eu conseguia ver, mas eu não conseguia ver o final daquela cidade, nem o começo. E eu falei, Senhor, que cidade linda. Ele falou, é a Nova Jerusalém. Quando tu desceres, tu avisa a minha igreja para aqueles que perseveram em jejum e oração. Cada um terá sua morada eterna aqui. Cada um terá sua morada eterna. Oh, minha serva, avisa para aquele irmão que passa luta, aquele irmãozinho que fala, não adianta mais orar, não. Tudo naquele último dia, as suas lutas vão ser trocadas. Vai ser trocada por uma mansão toda de ouro. Você lá em cima, você não vai ter uma casa de tijolo, feita de cimento, de concreto, de laje, não. Lá tem um telhado de ouro, o chão que você vai pisar é de ouro, as ruas que você vai andar é de ouro e de cristal. Tudo ali é ouro, é cristal, é ouro. A luz naquele lugar não é uma luz elétrica, como se precisa clarear essa cidade, mas o que brilha ali é a santidade, é a pureza do Cordeiro. Aleluia. E ali eu falei, Senhor, eu quero entrar dentro daquela cidade. Eu quero entrar lá dentro. Eu preciso entrar lá dentro. Ele falou, não é a hora de você entrar. Você só pode ver de longe. Eu falei, não. Eu quero entrar, eu quero ver a minha casa, eu quero entrar lá, Senhor. Me deixa entrar. Ele falou, não, minha serva, não é a hora de tu entrar lá ainda. Tu não pode nem chegar perto. Olha, minha serva, porque se tu entrar, o que diz a minha palavra? Tudo o que pedires em meu nome, crendo, receberei. Você vai começar a me pedir. E eu vou ter que deixar você ficar lá dentro. Não é hora de você entrar, você não pode entrar lá agora. Eu falei, Senhor, mas deixa eu entrar lá. Deixa eu entrar, eu quero pisar naquelas ruas, é muito linda, Senhor. Ele falou, não. E ai de ti. Ai de ti. Aí o Senhor falou duro comigo. Ai de ti, se tu quando desceres não perseverar na minha doutrina, não perseverar em oração. E ai de ti, se desviar para a esquerda ou para a direita, nem você. No dia do arrebatamento você vai entrar lá. Naquela hora me deu um pavor, me deu um medo tão grande, porque o Senhor falou muito duro. Ele falou muito firme. E o Senhor, quando Ele fala firme, igreja, vocês não querem imaginar o ai. O ai de Deus. O Senhor falou muito firme, muito sério. Ai de ti, minha serva, se não permanecer na minha doutrina, nem você vai entrar lá. Está observando bem? Eu falei, estou, Senhor. Que cidade linda. Tome cuidado quando tu descer lá. Aí eu comecei a ficar assim e falou, você já viu a cidade? Amém. Aí aquela porta sumiu assim como se fosse um vento, como se fosse uma mágica. Sumiu. Só que não é mágica, é mistério, é poder. Na vida do cristão não tem mágica, não. Na vida do cristão não tem destino, não. Tem é poder, mistério. E quando Deus fala, Deus acontece. Você está na mão de um Deus poderoso. E de repente naquela porta, naquela cidade, sumiu aquela porta tão linda. E o Senhor falou, agora se prepare para o que você vai ver. Do lado aonde tinha aparecido aquela porta tão linda, apareceu uma outra porta. Igreja, mas que diferença que eu pude notar. Era uma porta escura, mas tão escura que não se via nenhuma luz, nem uma lamparina acesa. Não via nada aceso. Que escuridão é aquela? Eu falei, Senhor, mas que escuridão é aquela ali? Ele falou, olha, aquela ali é a porta do inferno. Eu falei, mas Senhor, eu não estou vendo nada lá. Ele falou, calma. Está tendo uma reunião agora no inferno. Preste atenção, minha serva. Observe tudo que vai acontecer agora, porque está sendo tramada uma reunião contra os meus escolhidos na terra. E observa bem o que você vai ouvir. Mas eu falei, Senhor, eu não estou vendo nada. Ele falou, calma. E de repente foi clareando aquela porta tão escura. E cada grito que eu ouvia, cada uns gritos que dava até medo, vontade de sair correndo. Gritos de pavor, de dor. Gritos de pessoas sendo torturadas. Ai, mas que gritos horrorosos. De vez em quando eu ouvia aqueles ecos, aqueles gritos que vinham assim até o meu ouvido. Ai, igreja, como é triste o inferno.
É só escuridão, não tem nada. Não tem uma claridade sequer, é tudo treva, é treva, treva. E de repente eu fui observando uma grande mesa. A mesa era enorme, uma mesa de pedra. E aquela mesa também era de pedra toda preta. E a cabeceira daquela mesa estava sentado um ser, um bicho horroroso, que eu só via muito longe, aquela sombra, o que vocês imaginarem de mais feio. Ali estava a cabeceira daquela mesa, descosta, ele estava descosta. E à esquerda e à direita tinha 2 encarregados. E o Senhor falou, aquele ali na cabeceira daquela mesa, aquele ali é Lúcifer, o que se diz príncipe, rei do inferno. Ele se diz rei do inferno, mas ele não é rei de nada, porque rei só existe um, sou eu. Rei é só! Rei só existe Deus! O Pai, o Filho e o Espírito Santo! A Trindade é que reina! E ali o Senhor falou, aquele ali na esquerda e direita são os 2 encarregados de Lúcifer. Oh, minha serva, não olhe para a face daquele demônio. Tá vendo que ele está descosta? Eu olhei, igreja. Olha, não tem como eu descrever. Não tem. O que vocês imaginar de um bicho mais monstruoso é Lúcifer. Muitos dizem que Lúcifer não tem nada de feiura. Muitos dizem que ele era um anjo de luz. Ele era anjo de luz, mas depois ele transformou em demônio. Ele é um demônio horroroso. Só que quando ele vem na terra para seduzir o homem, para seduzir a mulher, para fazer o homem cair, fazer a mulher cair e enganar, aleluia, ao mundo com as vaidades, com música, com roupas, com isso e com aquilo, ele vem com coisas muito lindas. Uma novela bonita, isso e aquilo, mulheres bonitas, mulheres sedutoras, homens bonitos. Lúcifer não é bobo, ele tenta atrair, mas quando a pessoa vai ver, quando a pessoa cai no pecado e morre, aí é que ela vai se deparar com um verdadeiro Lúcifer, um monstro. Eu falo que eu vi, ele é um monstro. Tem 2 chifres, ele tem 2 chifres, eu pude ver 2 chifres, mas um chifre horroroso. As suas costas parecem mais uma costa de camelo, toda deformada, coisa assombrosa que vocês imaginarem, de tão monstruoso. Não tem como eu explicar se é dinossauro, se é camelo, o que é, mas é uma coisa horrorosa. Ele tinha uma cauda, e na ponta daquela cauda ele tem tipo como se fosse uma lança de ferro. Que coisa horrorosa. E de repente Jesus falou, olha, está sendo tramada uma reunião agora, preste atenção o que vai ser falado, porque você também vai ter que contar isso. E de repente parou o som daquela linda canção que estava cantando. Todos fizeram silêncio, eu fiz silêncio, Jesus fez silêncio. E de repente deu-se um grande estrondo naquela mesa. Lúcifer levantou a sua mão e bateu naquela mesa e deu aquele grito. Ai, igreja, que coisa mais horrorosa. Que voz horrorosa, que diferença da voz de Jesus. Que diferença entre o bem e o mal. Como que é horrorosa a voz de Lúcifer. Ele deu aquele estrondo na mesa e gritou, eu não aguento mais. Ele tem a voz mais horrorosa. Eu não aguento mais. Aqueles crentinhos, aquelas crentinhas que ficam mandando me queimar, que fica falando o nome daquele homem de branco, que fica orando, jejuando. Eu não aguento mais essas crentinhas. Eu tenho que acabar com esses crentes. E ele batia naquela mesa que estrondava todo o inferno. Aquela mão cheia de pelo, parecendo mais uma pata de um boi, de um touro, sei lá o que é. E ele batia, eu só via a sombra. E ele batia e Jesus falou, está vendo pelas costas? Não vê a face, porque o que você pensar de feio, ele é mais.